Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. O sol banhava a elegante cozinha em uma luz dourada matinal, lançando longas sombras sobre as bancadas de mármore polido. O aroma de café recém-preparado misturava-se com o leve perfume de pão tostado, enchendo o ar com uma enganosa sensação de calor e normalidade. O tic-tac rítmico do relógio na parede oferecia um fundo suave e constante, um lembrete de que o tempo seguia em frente, alheio à tempestade prestes a desabar. Michael Randall estava sentado à cabeceira da mesa, seus dedos frouxamente envoltos em uma caneca fumegante. Sua expressão era indecifrável, uma calma superficial que mascarava os pensamentos calculados que giravam por baixo. Do outro lado da mesa, Laura, sua esposa de 10 anos, mexia o chá distraidamente, suas unhas bem cuidadas clicando suavemente contra a porcelana. Ela parecia composta, quase composta demais, como se estivesse ensaiando uma cena em sua mente, esperando o momento perfeito para dizer suas falas. E então ela o fez. "Estou te deixando, Michael", anunciou ela, sua voz firme como se estivesse comentando sobre o tempo. Ela colocou a colher sobre a mesa com delicada precisão e levou a xícara aos lábios, como se suas palavras não carregassem mais peso do que uma conversa matinal trivial. A maneira casual com que falou, a absoluta confiança em seu tom, era uma performance polida e precisa. Michael tomou um gole lento de seu café, deixando o calor se espalhar por ele. Seu olhar encontrou o dela, sem piscar, estudando os pequenos lampejos de antecipação em sua expressão, por outro lado composta. Ela estava esperando por uma reação, um lampejo de raiva, dor, talvez até um apelo desesperado. Em vez disso, ela recebeu silêncio. Uma sombra de confusão cruzou o rosto dela, mas ela rapidamente a escondeu. "Pensei nisso por um longo tempo", continuou ela, colocando a xícara na mesa e cruzando as mãos cuidadosamente à sua frente. "Eu não te amo mais. Não amo há anos." Michael inclinou a cabeça ligeiramente, considerando suas palavras. Ele não se moveu, nem mesmo mudou de posição na cadeira. Ele apenas a observou. Ela engoliu em seco. "Queria te contar antes, mas achei que seria melhor esperar até ter tudo organizado. Não quero brigar, Michael. Não quero drama. Vamos agir como adultos. Vou arrumar minhas coisas e estarei fora até o fim da semana." Sua voz era suave, ensaiada, mas ele podia ouvir o menor tremor sob suas palavras cuidadosamente controladas, a rachadura em sua performance. Michael colocou o café na mesa gentilmente, a cerâmica fazendo um clique suave e deliberado contra a superfície. Então ele sorriu. Não era a reação que ela esperava. Pela primeira vez, a confiança dela vacilou. Seus dedos se contraíram ligeiramente onde repousavam na mesa, e seus lábios se entreabriram como se fosse dizer algo mais, mas nada saiu. O silêncio se estendeu entre eles, denso e sufocante. Então, finalmente, ele falou. "Tudo bem", disse simplesmente. Laura piscou, claramente desconcertada. Tudo bem. Não era assim que deveria ser. Ela havia imaginado uma cena, um confronto, uma discussão, algo para alimentar sua saída cheia de autocomplacência. Mas, em vez disso, ele estava ali, sorrindo, como se ela tivesse dito algo divertido em vez de algo que mudaria suas vidas. Suas sobrancelhas se franziram. "Você ouviu o que eu acabei de dizer?" "Ouvi", respondeu ele, sua voz calma, quase divertida. "Você está me deixando. Você tem outra pessoa. Pensou nisso por um longo tempo. Não me ama mais." Ele recostou-se ligeiramente na cadeira, sua postura completamente relaxada, relaxada demais. Laura se mexeu desconfortavelmente. Não era assim que ela havia planejado. "Olha", disse ela, seu tom um pouco mais cortante agora, "não quero prolongar isso. Só acho que é melhor seguirmos em frente como adultos civilizados. Não precisamos tornar isso difícil." Michael soltou uma risada baixa,
balançando a cabeça ligeiramente. Difícil? Ecoou ele. Seus dedos tamborilaram levemente contra a mesa antes de ele finalmente se levantar, esticando-se como se aquela conversa fosse apenas um pequeno inconveniente. Não, Laura, você me entendeu mal. Seus olhos fixaram-se nos dela e, pela primeira vez desde que a conversa começou, algo em seu olhar mudou. Uma sensação lenta e afundante se instalou no estômago de Laura. Antes que ela pudesse questioná-lo, a campainha tocou, um som agudo e penetrante que cortou o silêncio carregado como uma lâmina. Laura ficou tensa. O sorriso de Michael se alargou. Ah, murmurou ele, sua voz carregada de algo que ela não conseguia identificar. Bem na hora. Laura virou a cabeça em direção ao corredor, seu pulso acelerando ligeiramente. Quem? E começou ela, mas sua voz falhou. Michael não respondeu. Ele simplesmente caminhou em direção à porta, seus movimentos lentos, deliberados. Ele não parecia surpreso. Se havia algo, ele parecia preparado. Laura observou enquanto ele desaparecia ao virar a esquina, deixando-a sozinha com o eco da campainha ainda reverberando no ar. Um calafrio frio subiu por sua espinha. Algo estava errado. Algo estava muito, muito errado. O som agudo da campainha despedaçou a tensão na sala. Laura se encolheu. Ela não esperava ninguém, certamente não agora, não quando acabará de lançar a bomba que supostamente deixaria seu marido sem palavras, destruído, implorando. No entanto, ali estava ele, sentado à sua frente na mesa do café da manhã, completamente indiferente, com aquele sorriso irritante ainda curvado no canto dos lábios. Algo estava errado. Ela lançou um olhar para ele, tentando decifrar o que se passava em sua mente, mas sua expressão não revelava nada. Seu estômago se contorceu ligeiramente. Ela esperava raiva, fúria, uma tempestade de emoções, qualquer coisa menos essa calma assustadora. A campainha tocou novamente, mais insistente dessa vez. Michael colocou a xícara de café na mesa com uma facilidade deliberada, o leve tilintar contra o pires de alguma forma inquietante. Você vai atender? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Uma pausa. Então o sorriso se aprofundou. Não, disse ele simplesmente. Você deveria. Pela primeira vez naquela manhã, uma lasca de inquietação rastejou por sua espinha. Ela hesitou, mas depois riu de si mesma. Se controle, Laura. Ele provavelmente está apenas jogando algum jogo patético de última hora. Ela empurrou a cadeira para trás e caminhou em direção à porta. Com cada passo, uma crescente sensação de pavor se enroscava em suas costelas. Não fazia sentido. Era apenas uma porta, apenas um visitante. Mas a maneira como Michael observava, a maneira como ele estava gostando disso, acendia seus nervos. Ela alcançou a maçaneta e abriu a porta. E congelou. O ar matinal estava fresco, a luz do sol derramando-se em listras douradas sobre o degrau da porta. Mas a visão à sua frente enviou uma onda fria por suas veias. Parado na varanda estava um grupo de pessoas que ela nunca esperava ver juntas, seus pais, sua irmã Jéssica, seu irmão Ron, atrás deles, 3 homens, só homens que ela conhecia, homens que ela não deveria conhecer juntos. Seu coração bateu forte contra as costelas. Por um momento, o mundo ficou embaçado nas bordas, uma névoa surreal obscurecendo sua mente enquanto seu cérebro lutava para dar sentido ao que ela estava vendo. Jéssica franziu a testa. Laura, o que está acontecendo? Ron cruzou os braços, seu cabelo cortado ao estilo militar mal se movendo na brisa matinal, seus olhos afiados examinando o rosto dela. Laura, quer nos dizer por que estamos todos aqui? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Os 3 homens atrás dele se mexeram desconfortavelmente. Seus rostos carregavam uma mistura de confusão e algo mais, algo próximo ao pavor. A respiração de Laura ficou presa na garganta. Alex, Brian, Tom. Seu pulso martelava. Ela o sentia nas pontas dos dedos, nos ouvidos, na garganta. 3 partes diferentes de sua vida, 3 segredos diferentes, e todos eles ali, juntos, na porta de sua casa.
Atrás dela, Michael finalmente se levantou, sua presença uma força silenciosa enquanto ele se encostava casualmente no batente da porta. Bem, não fique aí parada, querida, disse ele, sua voz como seda entrelaçada com uma lâmina afiada. Convide-os para entrar. Ela virou-se lentamente, os olhos arregalados, o pânico arranhando as bordas de sua compostura. Ele sabia. De alguma forma, impossivelmente, ele sabia de tudo. Ela engoliu em seco, mas sua garganta parecia lixa. Sim, Laura, essa voz grave de seu pai ressoou, seus olhos se estreitando. Por que não nos diz por que fomos todos chamados aqui esta manhã? A armadilha estava armada, as peças dispostas, e Laura, pela primeira vez em sua vida, percebeu que havia perdido completamente o controle. Laura estava sentada, congelada, à cabeceira da mesa de jantar, seus dedos apertando o garfo de prata que ela ainda não havia levado aos lábios. O café da manhã que ela preparara tão despreocupadamente para si mesma e para Michael foi esquecido. O café fumegante à sua frente esfriou, o cheiro de torradas frescas e ovos agora pesadamente nauseante no ar. Seus olhos disparavam de um convidado para outro, o coração batendo contra as costelas como um animal encurralado. Michael, no entanto, permanecia composto. Seu sorriso era lento, deliberado. Ele não tinha pressa. Queria saborear aquele momento, a lenta percepção que amanhecia em cada um deles. Ele recostou-se na cadeira, esticando os braços antes de juntar as mãos à sua frente. Vamos começar? Sua voz era suave, quase divertida. Ninguém falou. A confusão girava pela sala. O pai de Laura, Richard, sentava-se rígido, suas grossas sobrancelhas franzidas enquanto olhava entre a filha e o genro. Sua mãe, Helena, perchava na borda da cadeira, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava seu colar de pérolas. Sua irmã Jéssica tinha os braços cruzados, lançando um olhar irritado para Laura, como se aquilo fosse apenas mais uma de suas teatralidades. Ron, seu irmão mais velho, encostava-se na parede, impassível, sua postura de soldado fazendo-o parecer como se já estivesse se preparando para uma briga. E então havia os outros, três homens sentados desajeitadamente ao redor da mesa, Brian, Alex e Tom. Seus rostos carregavam diferentes graus de desconforto. Eles haviam entrado naquela casa esperando algo diferente, algo mais simples, uma conversa, uma discussão civilizada, talvez até uma chance de se vangloriar. Mas o sorriso de Michael, sua calma inquietante, já os havia desestabilizado. Tenho certeza de que todos estão se perguntando por que estão aqui, disse Michael, levantando-se lentamente, as mãos repousando sobre a mesa enquanto ele se inclinava para a frente, seus olhos penetrantes fixando-se em Laura. Ela se mexeu no assento, lambendo os lábios nervosamente. Michael, vamos. Ele a cortou sem esforço, sua voz carregando uma autoridade tácita. Todos se voltaram para ele. Michael gesticulou em direção a Brian, um homem na casa dos 40, vestido com um terno bem cortado, seu cabelo loiro cuidadosamente penteado e seu sorriso confiante desvanecendo-se sob o olhar de Michael. Brian, conheça Jéssica, disse Michael suavemente, apontando para a irmã de Laura. Jéssica, conheça Brian. Acho que vocês dois já se conhecem. Jéssica soltou um bufado desinteressado, revirando os olhos. Michael, o que isso deveria ser? Oh, você vai descobrir em breve, respondeu ele, seu olhar voltando-se para Laura, que estava rígida. Jéssica, você sabia que seu namorado está saindo com outra pessoa? Um riso debochado. Claro, sei. Michael riu, tirando o celular do bolso e tocando na tela algumas vezes. Segundos depois, uma notificação soou no telefone de Jéssica. Ela hesitou antes de abri-lo. O silêncio seguiu. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto ela rolava pelas fotos. A cor sumiu de seu rosto. O quê? Sua voz falhou, seu olhar cortante voltando-se para Brian, que começou a se mexer desconfortavelmente na cadeira. Você esteve com ela? Laura encolheu-se. Jéssica levantou-se, a cadeira raspando ruidosamente contra o chão de madeira. Você esteve com minha irmã? Brian levantou as mãos em defesa. Jéssica, eu.
Um estalo alto ecoou na sala quando Jéssica o esbofeteou com força no rosto. Helena arquejou. Richard murmurou um palavrão sob a respiração. Michael, no entanto, estava sorrindo. Esse é o primeiro, murmurou ele baixinho. Laura engoliu em seco, suas unhas cravando-se na palma da mão sob a mesa. Michael, pare com isso. Você está sendo ridículo. Oh, estamos apenas começando, respondeu ele, seus olhos movendo-se para Alex, um homem musculoso com cabelo escuro e um sorriso arrogante que rapidamente desapareceu de seu rosto. Michael apoiou-se na mesa. Ron, você se lembra de Alex, não é? Os olhos de Ron se estreitaram ligeiramente. Sim, disse ele, seu olhar voltando-se para Alex, a suspeita evidente. O que tem ele? O sorriso de Michael se aprofundou. Ele está dormindo com Laura. Um silêncio mortal encheu a sala. Alex ficou tenso, seu maxilar travando. A expressão de Ron mudou de confusão para uma fúria lenta e ardente. Você está brincando? A voz de Ron era assustadoramente calma. Michael enfiou a mão no bolso novamente, pegando mais uma prova condenatória, mensagens, fotos, carimbos de data e hora. Jéssica levantou os olhos do próprio telefone, atônita. Você estava saindo com os dois? Laura abriu a boca, mas Michael não havia terminado. E Tom, disse ele com um suspiro, virando-se para o último homem na mesa, um executivo bem vestido com um relógio caro e um ar de superioridade. Tom. Tom engoliu em seco. Você tem sido um homem bem ocupado, Michael sorriu. Não só se aproximou de Laura, mas fez isso bem debaixo do nariz do seu chefe. O rosto de Tom ficou um tom mais pálido. Michael virou-se para Richard, o pai de Laura. Conheça Tom, papai. Ele é o cara dormindo com sua filha. Oh, e coincidentemente, ele também trabalha na sua empresa. Richard, que estivera em silêncio por boa parte do evento, finalmente falou, sua voz baixa e fervilhante. O quê? Michael tomou seu tempo, deixando o peso da palavra se assentar. Sim. Tom aqui tem feito viagens de negócios com Laura usando as despesas da empresa. Na verdade, tenho quase certeza de que, se você verificar os registros financeiros, encontrará várias discrepâncias. A expressão de Richard escureceu. Seu pequeno verme nojento. Laura empurrou a cadeira para trás, quase a derrubando. Pare com isso. Pare com isso agora. Ela respirava com dificuldade, sua fachada perfeita rachando em 1000 pedacinhos. Michael virou-se para ela, seus olhos brilhando com satisfação. Por que, Laura? Você está envergonhada? Suas mãos se fecharam em punhos. Você está fazendo o papel de bobo. A voz de Michael baixou. Não, querida. Estou fazendo você de boba. A palavra cortou-a como uma lâmina. Ao redor da sala, todos estavam em choque. O caos havia apenas começado, mas o estrago já era irreversível. Jéssica saiu furiosa, celular na mão, provavelmente já ligando para alguém para arruinar ainda mais a vida de Brian. Ron levantou-se tão abruptamente que sua cadeira caiu no chão, seu olhar fixo em Alex, e a tensão na sala disparou perigosamente. Richard virou-se para Tom com uma fúria mal contida, suas mãos cerradas em punhos. E no centro de tudo estava Laura, respirando pesadamente, seu mundo desmoronando. Michael tomou um gole de seu café agora morno, saboreando o momento. As máscaras finalmente caíram. A sala era um campo de batalha. O ar estava pesado com tensão, vozes se sobrepondo em uma cacofonia de choque, traição e fúria mal contida. Mentiras se desfizeram. Ilusões se despedaçaram. E, ainda assim, o pior estava por vir. Argumentos abafados enchiam o espaço. Jéssica gritava com Brian por usá-la como mera cobertura. A voz de Ron ecoava com uma raiva mal contida. Alex lutava para se explicar. Os três amantes de Laura trocavam olhares sombrios, todos percebendo que seu delicado equilíbrio de segredos não passava de uma ilusão cuidadosamente construída, suma que agora se tornará uma arma contra eles.
E no olho da tempestade estava Laura. Ela já fora poderosa, uma manipuladora mestre que ditava as regras de seu próprio jogo. Mas agora ela não era mais do que um animal encurralado, sua respiração vindo em golfadas irregulares, os olhos disparando de rosto em rosto, calculando, buscando desesperadamente uma saída. E então veio ele. Michael, ainda calmo, ainda composto, ainda observando o caos com o olhar afiado de um caçador que sabia exatamente como isso terminaria. Você terminou? Perguntou ele, a voz pouco acima de um murmúrio, mas cortando o barulho como uma faca. Silêncio. Todas as cabeças se voltaram para ele. Michael deu um passo lento à frente, segurando um pequeno maço de documentos na mão, seus dedos tamborilando ritmicamente contra o papel. Sua expressão era indecifrável, seus movimentos deliberados, calculados. Laura endireitou-se, tentando recuperar sua compostura, tentando reunir os restos de sua confiança despedaçada. Michael, isso é insano. Você está apenas. Não, sua voz era firme, autoritária, final. Ela ficou em silêncio. Michael exalou lentamente, olhando ao redor da sala, garantindo que cada pessoa estivesse observando. Vamos tirar a última camada de mentiras, sim? Disse ele, voltando seu olhar para Laura primeiro. Ele deixou o primeiro documento cair sobre a mesa. Ele aterrissou com um tapa nítido contra a superfície polida, a tinta preta destacando-se contra o papel branco dos extratos financeiros de Laura. Ela empalideceu. Pensei em dar uma olhada mais profunda nas nossas finanças, disse Michael friamente, tamborilando no papel. Se imagine minha surpresa quando descobri que quase $60 mil desapareceram misteriosamente de nossas contas nos últimos 2 anos. Seus olhos fixaram-se nos dela. Jantares, quartos de hotel, joias, até aquela pequena viagem a Paris que você me disse que foi uma escapada entre amigas. Tudo pago com meu dinheiro. Um suspiro de sua mãe, um olhar de horror de seu pai. Mamãe, papai, não, e não escutem isso, gaguejou Laura, alcançando os papéis como se pudesse, de alguma forma, fazê-los desaparecer. Mas Michael estava longe de terminar. Ele deixou cair o segundo documento, um e-mail impresso. E tem isso, se ele virou-se para o Sr. Carter, o chefe de Laura. Tomei a liberdade de encaminhar alguns e-mails bem pouco profissionais para o seu departamento de RH. Uma pausa, então um sorriso. Oh, e para a sua esposa. O rosto de Carter ficou vermelho de uma forma não natural. Você. Acho que você tinha muito a dizer sobre sua esposa idiota e como ela nunca suspeitaria do que estava acontecendo bem debaixo do nariz dela. A voz de Michael era quase conversacional. É interessante como a lealdade desmorona rapidamente quando duas pessoas pensam que são invencíveis juntas. Carter cambaleou para trás enquanto seu telefone vibrava agressivamente no bolso, uma ligação de sua esposa. Ele não ousou atender. A respiração de Laura estava ficando errática agora. Ela virou-se, os olhos implorando. Michael, pare. Ele inclinou a cabeça, considerando, e então, com o menor sorriso, deixou cair o documento final, um envelope. Papéis de divórcio. Parar. Ecoou ele, sua voz quase divertida. Você não decide quando eu paro, Laura. Ela engoliu em seco, sua mão tremendo enquanto encarava os papéis em descrença. Já assinei, continuou Michael, aproximando-se. Está feito. E, como eu tinha um excelente advogado, bem, digamos que você está saindo sem nada. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Seu carro? Meu. Ele deu um passo à frente. A casa? Minha. Outro passo. Seu dinheiro? Bem, tecnicamente, nunca foi realmente seu, foi? Os lábios de Laura se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Michael inclinou-se ligeiramente, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Eu deixei você acreditar que estava no controle. Deixei você pensar que era inteligente o suficiente para jogar o jogo, murmurou ele. Mas a diferença entre nós, Laura? Eu nunca jogo a menos que saiba que já venci. E com isso, ele se endireitou, virando as costas para ela sem outra palavra.
Todo o mundo de Laura acabará de desmoronar. Sua família, enojada. Seus amantes, expostos, brigando entre si. Sua carreira, destruída. Seu futuro, inexistente. Ela entrará no café da manhã pensando que o estava deixando, mas, na realidade, Michael a deixará se ele garantirá que ela não tivesse mais nada a que se agarrar. Michael saiu para a varanda, inalando o ar fresco da manhã, agora tingido com o cheiro acre de café derramado durante o caos dentro da casa. Seu batimento cardíaco estava firme, sua respiração calma, como se ele tivesse acabado de terminar uma corrida matinal em vez de orquestrar a completa destruição da teia de mentiras cuidadosamente tecida por sua esposa. Atrás dele, a casa estava viva com o som de gritos. Não era mais seu lar, era um campo de batalha. A cozinha outrora impecável, onde ele compartilhara inúmeras refeições com Laura, era agora o epicentro de uma guerra que ela nunca viu chegar. Pela porta aberta, ele ouviu o vidro se quebrar. Alguém jogará algo, provavelmente em raiva, talvez em desespero. Vozes se sobrepunham, acusações voando como adagas, cada uma atingindo o fundo. Você estava dormindo com minha noiva, seu cobra. A voz de Ron trovejou, sua disciplina militar perdida em uma onda de traição. Eu não sabia que ela estava com você, cara, ela nunca me contou. Veio o grito defensivo de Alex, seu suposto melhor amigo. Michael sorriu. A ironia era deliciosa. Nenhum deles podia mais confiar na pessoa ao seu lado. Ele ouviu um soluço engasgado, uma voz feminina, a mãe de Laura, talvez. O que você fez, Laura? E então, em meio aos gritos, ao caos, as amizades se desfazendo, as relações implodindo, lá estava ela. Laura. Ela não correrá atrás dele. Nem mesmo tentará. Ainda estava lá dentro, provavelmente paralisada pela percepção de que aquilo não era um pesadelo do qual ela poderia acordar. Era real. E não havia escapatória. Michael desceu os degraus de pedra, sentindo o sol aquecer sua pele. Seu carro estava estacionado exatamente onde ele o deixará, esperando como um aliado leal. Enquanto enfiava a mão no bolso para pegar as chaves, um novo som cortou o caos atrás dele, em passos. Ele se virou. Laura estava lá, na porta, o rosto pálido, o cabelo normalmente impecável agora uma bagunça desgrenhada. Ela não era mais a mulher composta e fria que se sentara à sua frente no café da manhã, entregando seu grande anúncio de partida. Não, aquela mulher desaparecera. Em seu lugar estava alguém despido, sem fachada, sem controle, apenas desespero cru. Michael, sussurrou ela, sua voz mal alcançando o caminho da entrada. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se considerasse se ela valia ao menos um reconhecimento. Ela deu um passo trêmulo à frente, descalça no concreto frio, como se sair da casa pudesse, de alguma forma, aproximá-la de desfazer o que acabará de acontecer. Você planejou isso, disse ela, sua voz carregada de descrença. Você me armou. Você virou todos contra mim. Michael exalou, fingindo um momento de reflexão, então encontrou seus olhos com um olhar tão desprovido de emoção que a fez estremecer. Não, Laura, disse ele calmamente. Você fez isso tudo sozinha. Um lampejo de algo cruzou o rosto dela, negação, raiva, talvez até arrependimento. Mas era tarde demais para qualquer coisa. Ela se aproximou, agarrando a borda de seu robe de seda como se ele pudesse protegê-la do destroço que ela criará. Michael, por favor, sua voz falhou. Ah, ali estava. O momento em que ela percebeu que, pela primeira vez em todo o relacionamento deles, ela não tinha poder algum. Michael não se moveu. Não amoleceu. Nem mesmo piscou. Você pensou, perguntou ele, sua voz tão suave quanto aço, que poderia me humilhar, me trair e sair com um sorrisinho presunçoso, esperando que eu simplesmente aceitasse? Os lábios de Laura se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Quero que você se lembre deste momento, Laura, continuou ele, recuando em direção ao carro, nunca tirando os olhos dela. Porque é a última vez que você terá a chance de me implorar por qualquer coisa. O rosto dela se contorceu em algo que quase parecia dor. Atrás dela, as vozes dentro da casa continuavam a subir.
O império de engano que ela construíra ainda estava desmoronando, tijolo por tijolo, e ela era impotente para detê-lo. Michael abriu a porta do carro, deslizando para o assento do motorista com uma facilidade que tornava a todo momento surreal. Laura deu outro passo à frente, suas mãos tremendo agora. Você não pode simplesmente me deixar assim. Ele soltou uma pequena risada sem humor. Se eu já deixei. Então, sem outra palavra, ele fechou a porta, girou a chave na ignição e deixou o motor rugir para a vida. Pelo para-brisa, ele viu o reflexo da casa no retrovisor. Outrora um lugar de calor, agora um campo de batalha de ilusões quebradas. E no centro de tudo estava Laura, congelada no lugar, assistindo enquanto o único homem que a conhecera verdadeiramente se afastava. A última coisa que Michael viu ao virar a esquina foi o caos desaparecendo na distância, apenas mais uma bagunça que Laura teria que limpar sozinha. E quanto a ele não olhou para trás. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!